Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. E a palavra nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. 26. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada ou desembainhou e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Pai, abre a janela do céu, conduz o teu servo, meu Pai, segundo a tua vontade. Faça, meu Pai, que o teu nome seja glorificado, não por mim, mas por amor às tuas almas, não por mim, mas por amor à tua palavra, não por mim, mas por amor ao teu nome. Governe o meu ser e guia-me, Senhor, em cada palavra, e que todos possam ser alimentados espiritualmente em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu quero já começar dizendo que todos aqui já ouviram essa mensagem, onde os pregadores têm a audácia de dizer que Paulo e Silas oraram para que os cárceres caíam por terra. Mas hoje eu venho pregar a verdade e dizer que o objetivo dessa passagem não foi orar para que o cárcere viesse cair. Não. Havia um propósito maior. E nós vamos ver que a palavra do Senhor, por completa inteira, ela deve excessivamente ser cristocêntrica. O que é ser cristocêntrico? É quando Cristo é o centro da mensagem. Mas há muitos pregadores desinformados ou menos sabidos que pegam uma palavra dessa e traz ela e modifica para ser egocêntrica. O que é ser egocêntrico? A qual pega uma palavra para colocar o homem e os seus desejos no centro da vontade de Deus. Nós estamos diante da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Só que a viagem, ela acontece pela uma devida visão. Só que antes nós podemos ver que Paulo, ele tinha por companheiro na sua primeira viagem, quem? Barnabé. Glória a Deus. Um diz que é primo de João Marcos, já outros dizem que é sobrinho. Daí a igreja entender como quiser, glória a Deus, porque tem diversos tipos de interpretações, muitas delas são errôneas, por não se aprofundarem no exato texto e contexto e essência da palavra de Deus. Paulo tinha por seu companheiro Barnabé. A Bíblia, a minha Bíblia nos diz, a nossa Bíblia nos diz, que Paulo, chamando Barnabé para essa missão, Barnabé solicitou a querer encaixar nessa viagem o teu sobrinho, glória a Deus, João Marcos, glória a Deus. Só que João Marcos havia tido contendas com Paulo.
haviam discutido a respeito de algumas coisas pela qual o texto não descreve quais são. É algo que não vou abordar aqui, porque não é o que eu quero tratar nessa noite. Glória a Deus. Então Paulo, movido pelo Espírito, para iniciar a segunda viagem missionária. Paulo, ele mesmo sendo líder de um grupo missionário, ele iria escolher Barnabé para essa segunda viagem. Só que Barnabé não quis ir somente ele, quis que fosse contigo teu parente João Marcos. Paulo falou, é melhor que ele não vá, porque em outras viagens, em outras missões, ele já tinha nos abandonado, não estava prosseguindo junto conosco, então é melhor que vá só eu e você, Barnabé. Mas a Bíblia diz que Barnabé pegou João Marcos, glória a Deus, e foram juntos, glória a Deus, para uma missão. Foram juntos, navegando para Chipre. Foi quando Paulo, sendo líder de um grupo missionário, ele convoca e escolhe a dedo Silas, o seu companheiro nas aflições. Ele escolhe Silas, mas não vai nessa viagem missionária somente Paulo e Silas. O jovem Timóteo, pastor, também vai. E quem mais? O autor do livro de Atos. Quem? Lucas. Vai Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para a viagem missionária. Glória a Deus, onde Deus havia de manifestar o teu poder. Só que ele estando em Troade, aleluia, ele teve uma visão. Olha só o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Quanta intimidade, irmãos, nós podemos ver no servo de Deus, que estando de noite tem uma visão. Como que você pode ter uma visão que alguém tem um contato contigo? Isso não é demônio, isso é diferente. Isso é a divina revelação do Espírito Santo, de quem tem comunhão com o céu, de quem tem comunhão com Deus. Aleluia. Eram pessoas, era um homem, o qual a Bíblia não relata o nome e nem relata a sua necessidade, mas o texto vai decorrer à frente o que era que eles necessitavam. Paulo, conversando com Silas, Timóteo e Lucas, tomaram de acordo que esta visão é urgente e Deus havia de operar. Então vamos, grupo missionário, vamos embarcar, vamos passar para a Macedônia. Deus há de operar e o nome dele há de ser glorificado, porque quando há visão, quando há revelação, quando há intimidade, há o operar do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles foram, eles viajaram. Só que logo após essa visão, eles procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor os chamava para que anunciassem o Evangelho. E navegando de Troade, eles foram correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para a cidade principal, Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Mais para frente você vai entender como foi fundada a igreja de Filipenses. Glória a Deus. Aí no dia de sábado,
Eles saíram para fora das portas, para a beira do rio, onde eles julgavam ou discutiam haver um lugar para oração. E assentando-se, eles falaram às mulheres que ali se ajuntaram. Primeiro ponto, eu posso te dizer que tem nessa missão o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Plano A, após chegar, a Bíblia diz que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles tentaram parar em outro lugar, mas o Espírito de Deus não confirmava, falou: continua andando. A Bíblia diz que eles chegaram em outra cidade para tentar proclamar, porque os homens eram homens de Deus, e qualquer oportunidade era oportunidade de fazer discípulos, para que a casa de Deus se encontrasse cheia de vida, cheia de esperança e cheia do mover do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito falava: aí não, continua para onde eu te mostrei, que eu quero operar lá. Chegando lá, eles pararam num lugar que eu creio, segundo o que a Bíblia diz, eles, no dia de sábado, eles saíram fora das portas, à beira de um rio, e eles discutiam entre eles sobre um ponto específico para eles orarem, para eles buscarem a intimidade com Deus. E quando eles se assentavam, aleluia, eis que ali se ajuntou um grupo de mulheres. Ei, plano A, eles chegaram, contemplaram um grupo de mulheres diante deles. O que aconteceu? Eles começaram a falar da palavra. Olha o versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Olha só. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Qual que é o plano A, pregador? Plano A, você vai descobrir Deus. A Bíblia, por que a Bíblia só menciona Lídia, sendo que tinha um grupo inteiro de mulheres? A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. A Bíblia diz que ela servia a Deus, mas também diz, aleluia, que o seu coração era fechado. Quem sabe tem pessoas dentro da casa de Deus que até serve, que até coopera, mas quando vai ver, o coração se encontra fechado. E é necessário o que, pregador? É necessário homens e mulheres cheios de Deus, para que possam ir na obra missionária, para que eles possam compreender o trabalho de Deus, e aí sim então os seus corações que se encontram fechados para a palavra sejam abertos, sejam dilacerados, aleluia, pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se eu sirvo a Deus e meu coração se encontra fechado, como é que Jesus Cristo vai ficar trancado naquele coração? Sendo que ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei para cear com ele, e ele ceará comigo dentro de sua casa. Templo, coração, corpo, morada do Espírito Santo. Plano A: Deus, através de Paulo, Silas e os dois companheiros,
Ministrando, Deus abriu o coração de Lídia, que era fechado. Ao abrir o coração de Lídia, que era fechado, olha só, glória a Deus. Deus também permitiu que Lídia se atentasse para guardar as palavras dentro do coração. Sabe por quê? Todavia, se eu ouço a palavra ser ministrada e eu não guardo na tábua do meu coração, é como se fosse uma semente que é plantada de qualquer forma. Pastor Ju, nós bem sabemos que tem semente de frutas, de árvore, que é necessário não cavar a cova e colocar lá do bar enterrar, mas tem semente que é jogada só em cima e ela por si mesma, a raiz vai puxar a semente para baixo e de um certo tempo vai dar fruto para cima. Mas primeiro cresce para baixo para depois crescer para cima. Diferentemente aqui nesse texto tem, aleluia, semente que é necessário ser cavada a cova, ser adubada a terra, ser plantada a semente, ser fechada e ser regado dia após dia, para que o pássaro não venha roubar a semente, para que o inimigo não venha roubar a semente que o Senhor planta. Depois que o Senhor tocou no coração de Lídia, o seu coração, eu vou abreviar por causa do horário, o coração dela foi aberto. Olha só o versículo 15. Depois que foi batizada, olha o que aconteceu. O coração era fechado, servia a Deus, mas ainda não era batizada, mas ainda não recebia as virtudes do céu, mas ainda não recebia aquilo de mais maravilhoso que Cristo tem para proporcionar. O que é? É o selo do Espírito Santo. Aleluia! É a dádiva do céu que capacita o homem e a mulher para permanecer, aleluia, nas suas virtudes. Oh, glória! Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E eles os sentiu constrangido. Plano A: coração de Lídia aberta, Lídia e sua casa batizada. E o plano B: já era Deus tocando no coração de Lídia para que fornecesse a casa. Para quê? Para que os missionários não ficassem, aleluia, pela rua sem ter onde reclinar a sua cabeça. Mas a casa foi um ponto estratégico para que eles continuassem ali, porque a obra de Deus, ela não iria ali se finalizar somente em Lídia e sua casa. E o texto revela que Paulo, pregando por ali, pregando por aqui, encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e cada um que passava pelaquela cidade, ela dizia: eis que ali vai um servo de Deus, eis que ali vai indo um homem de Deus. E Paulo deixou por alguns dias, mas chegou um tempo que Paulo, sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele falou: calma aí, eu me perturbo com isso, está errado isso daí, esses são espíritos malignos, esses são espíritos que não é de Deus. E aquela jovem, ela tinha espírito de Piton no grego, que é semelhantemente o espírito, glória a Deus, aleluia, daqueles, aleluia, médiuns, que lê, que fala com mortos, que na verdade não são mortos, são demônios que atuam na vida daqueles que já passaram. E assim, aquela jovem, o texto diz que ela revelava, ela adivinhava pelo espírito demoníaco que tinha nela, para que ela desse dinheiro ao seu senhor, para que ela desse, aleluia, renda para o seu senhor, porque além de ser, aleluia, endemoniada, ela era também escrava, e o único jeito que ela dava dinheiro para o seu patrão era o espírito de adivinhação, que não era de Deus. Paulo chegou até ela, olha, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos no Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque era jovem, possessa, glória a Deus, prenderam Paulo e Silas e os lançaram e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando-os aos carcereiros que os guardassem com segurança. Plano A: Lídia e sua casa salva e batizada. Plano B: a jovem escrava liberta. Já encaminha para o plano C, aonde Paulo e Silas se encontram no cárcere. No cárcere. Eu quero dizer aqui para alguém, talvez tenha alguém aqui que tem um sonho, um desejo de pregar, de fazer a obra missionária, só que você está disposto a pagar um alto preço para a salvação e proveito do Evangelho de Cristo? Porque nem tudo é oba-oba. Tem um evangelho aí de pessoas que é só, eles são bonitinhos, eles sentam na cadeira, eles têm aqueles óculos bonitinhos, eles cruzam a perna e ficam lá paparigando no evangelho falso, sem cruz. Mas aqui eu vim pregar para você que o verdadeiro evangelho é o evangelho de cruz, é o evangelho, aleluia, de perseguição, é o evangelho de sofrimento. Eles estão lá todos bonitinhos. Queria falar o nome pelo menos de uns 10. Por ética, não irei falar. Falsos profetas. Profetas verdadeiros pagam alto preço. Sofrem por amor às almas e ao Evangelho. Olha só. Encaminhando para o plano C. Paulo e Silas foram despidos. Ó, vara, ó, nas pernas, nas costas. Por quê? Por que se Deus mostrou uma visão para eles? Quem sabe assim Paulo e Silas perguntam: mas rapaz, eu estou indo lá fazer em teu nome e ainda vou apanhar? Ainda vou ficar preso? Esse é o preço do chamado. A chamada é árdua. A chamada muitas das vezes, aleluia, é perseguidora, é de aflição, é de tristeza, é de angústia. Oh glória. Plano C. Plano A, plano B, plano C. Os senhores, donos daquela jovem, eles ficaram irados com Paulo. Quem sabe assim, o texto não diz. Isso aqui é só uma posição que a gente pode imaginar. Quem sabe assim, eles mesmos não fizeram um ritual para tornar oprimida aquela jovem, para que aquela jovem viesse revelar a cada um que passasse naquele lugar, para que os senhores, donos dela, pudessem lucrar com aquele espírito de adivinhação, que não era revelação, era adivinhação, era coisa maligna. Olha para cá, com esse texto eu começo a dizer: toma cuidado. Tem gente que se leva por qualquer tipo de coisa e diz: ah,
mas foi Deus que revelou. Capeta também revela. Toma cuidado. Revela, revela. Se Ele conhece você melhor que você mesmo, Ele está 24 horas de olho em ti. Ele sabe tudo que você faz, os seus desejos. Ao menos que você não saia com a tua boca aberta, aleluia, falando. Ei, fica no sigilo, fica no espírito para não perder a tua bênção. Aleluia, porque tem gente que sai contando, e quando vai ver, o diabo já ouviu, já está armando cilada para, aleluia, fazer com que venha te enganar com supostas revelações falsas. Quantos casamentos, eu vou dar uma base aqui de pessoas que falam para mim, mas Deus me revelou. Eu falei, calma, o diabo também revela. Vocês estão muito por detrás, vocês não sabem de nada. Vocês têm que ver muito ainda para vocês crerem. Porque aceitaram aquilo que não era de Deus, mas crendo que foi Deus que revelou. Calma aí, o capeta também usa pessoas desengrejadas, afastadas, para que venham usar o nome de Deus para fazer com que as pessoas venham tomar decisão errada. E dali então, por não ter uma coisa que a igreja necessita, o quê? O discernimento do Espírito, acredita que vem de Deus. Sabe qual é a forma que o Satanás mais engana a crente hoje? Usando o nome de Deus. Porque o crente não informado, ele vai pensar tudo que vem de Deus é proveitoso. Ei, faz prova com Deus. Ora para ver se o Espírito que está falando contigo, porque há 3 espíritos que se movem, aleluia, muitas das vezes dentro da casa de Deus. Qual? Primeiramente, eu não poderia deixar de dar glória para Ele, que é o Espírito Santo. Em segundo lugar, ao Espírito da carnalidade, ao Espírito da semelhança. Em terceiro, é o Espírito maligno. 3 espíritos que atuam na atualidade: Espírito Santo, Espírito carnal e o Espírito maligno. Cabe a nós termos o discernimento para saber qual desses que estão atuando, qual desses que estão operando. Voltando, Paulo e Silas. Olha, Paulo e Silas, o povo achou que eles eram judeus. E Paulo e Silas tinham mais ou menos a aparência de judeu. Já Timóteo e Lucas não. É por isso que só Paulo e Silas eles foram encarcerados. Estavam os 4 na viagem missionária, mas só quem foi preso no cárcere foi Paulo e Silas. Glória a Deus. Porque eles eram os mais parecidos com aqueles que na atualidade antiga tinha afligido a cidade deles em Filipos, em Macedônia. Então eles achavam que era aquele mesmo povo que vinha, que antes tinha vindo para atormentar eles lá. Então Paulo e Silas, que eram os mais parecidos, eles pegaram, despiram, açoitaram, levaram as autoridades, os magistrados, para depois encarcerá-los. É onde entra o plano C. Aleluia. Qual que é o plano C, pregador? Olha aqui, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes assegurou os pés no tronco. Olha para cá. Sabe por que eu não acredito em muitos pregadores por aí, pastor? Porque eles não pagam preço. Eles têm uma vida aí milionária. Não vê sofrendo, só vê enganando. Agora o profeta, que é profeta mesmo, coitado, passa preço, é perseguido, passa necessidade. É esses que Deus usa. É esses que vão para o céu e vão levar a multidão. Já outros não. Eles estão levando pessoas a um caminho tortuoso e arregalado. Olha para cá. Foram lidados. Conselho que eles fossem presos num cárcere privado. Aquela cadeia tinha 2 alas, a ala A e a ala B. A ala privada era
rígida. Era onde não tinha espaço para banho de sol, não tinha espaço para caminhada no presídio, não tinha espaço para nada. Aleluia. Já a ala normal, não privada, os presos podiam ter recebido visita, os presos podiam, quem sabe assim, ter um banho de sol, os presos podiam fazer tudo que passear para assobiar. Já a ala privada, olha como que Paulo e Silas ficaram. Os pés, eles foram presos no tronco, e havia um tronco de uma madeira grossa, e só tinha um buraco dentro daquele tronco, o qual os pés eram atados no meio. Então imagina comigo, Paulo e Silas tinham que ficar presos assim, ó. Não dava para sentar, não dava para deitar, era em pé. Mas olha que glorioso, aleluia, a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Quem sabe assim, Paulo e Silas, de uma jornada de evangelismo tão sofredora, foi encontrado presos, açoitados, despidos, com seus pés atados, separados, em pé, por volta da meia-noite. O texto revela a fidelidade dele, mas ele foi encontrado glorificando ao nome santo de Deus. Olha para cá, isso revela a fidelidade daqueles que servem a Deus em espírito e verdade. Ele tinha tudo, Paulo e Silas tinha tudo para falar: eu vou abandonar essa vida, eu quero me matar, eu quero me cortar, eu não estou aguentando mais. Ele tinha tudo para murmurar, mas a Bíblia diz que os demais presos, imagina só os presos, cara, olha o que está acontecendo. Eles foram apanhando, está pelado, está despido, está preso no cárcere privado, sofreu, apanhou até umas horas, mas por volta da meia-noite. Será que eles não estão cansados, não? Será que eles não estão fatigados? Mas o texto diz que por volta da meia-noite, não tinha lugar para canseira, não tinha lugar para murmuração, não tinha lugar para pecar contra o céu, para pecar contra Deus. E ele foi encontrado adorando a Deus. Sabe o que isso aqui revela? A fidelidade daqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Se esses crentezinhos frágeis, bonitinho, crente de berço, eu vou falar, não tem raiz, não tem estrutura, não tem testemunho, não tem bênção de Deus, divino. Não estou falando material, que eles têm material em abundância. Eu estou falando de algo glorioso que poucos podem ter. Se é eles pedem para morrer. Se é eles iam murmurar contra Deus e contra o céu. Mas Paulo e Silas, eles foram encontrados, aleluia, sem canseira alguma. Quem sabe assim estava até cansado, mas com seus pés atados, separados naquele tronco, naquele cárcere, que não dava para se mover, somente respirar. Aleluia, por volta da meia-noite, quem sabe eles estavam cansados, tristes, com sono, com fome, com sede, com dor. Mas o texto diz que a fidelidade daquele que serve a Deus exclusivamente não tem lugar para pecar contra Deus. Ele foi encontrado adorando. E naquele tempo, plano C. Qual é o plano C então? Não é como eles pregam, que Paulo e Silas orou e Deus manifestou o poder para libertá-los do cárcere. Eu vou te mostrar. Sabe por que os cárceres caíram por terra? Porque a Bíblia diz que no plano C, Deus entrou e derrubou as grades que havia no coração do carcereiro. Um carcereiro, meu Deus do céu, o carcereiro que era inimigo de Paulo
Paulo e Silas. Quando viu, acordou, as cadeias caíram por terra. Quando ele olhou, ele desembanhou a espada. Ele falou: tão somente se um só fugir. Quem? Olha só, Paulo e Silas, a cadeia estava cheia. E todas as celas caíram por terra. Os presos ficaram livres. Mas o texto revela que nenhum deles fugiu. Sabe por quê? Porque o plano não era para que eles viessem fugir. O plano era para que as grades do coração do carcereiro também caísse por terra. Porque Deus tinha plano, no plano C, de libertar o carcereiro e de salvar a tua família. E de salvar a tua família. Quer ver? Os presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha só, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Sabe o que é isso aqui? Se um só fugisse, o carcereiro, ele tinha que dar a própria vida pelo aquele que fugiu, porque ele estava encarregado de dar conta. Se vira. Um exemplo: se um só gado fugir dali, você vai ter que entregar a tua vida. Aleluia. Se um só gado fugir lá, você vai ter que entregar a sua e outra. Vai entregar para quê? Para ficar preso? Não, vai entregar para ser morto. Então por isso que o carcereiro já quis se matar antes, porque ele falou: meu Deus, fugiu um, já era. Mas naquele momento o que simbolizava aqui era as correntes espirituais que estavam no coração do carcereiro. Olha só que maravilhoso. Mas Paulo, quando viu ele desembanhando a espada, clamou com alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós aqui estamos, e pedindo luz, saltou dentro, e todos, aleluia, trêmulos, se prostrando de Paulo e Silas. E logo após, olha a chave, porque o terremoto, aleluia, abalou aquelas cadeias, aleluia, ele disse, e tirando-os todos para fora, o carcereiro disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, olha o versículo chave, que Deus fez para tu cárcere cair por terra. Ele disse: Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você está aprendendo uma coisa aqui nessa noite. A sereia não caiu em favor de Paulo e Silas, porque nenhum deles fugiu. Se fosse como pregadores pregam, caiu por terra, então vamos fugir a todos. Nem os ímpios não fugiu. Sabe por quê? Primeiro, o propósito do plano C era que as cadeias, as correntes caíssem do coração que aprisionava o carcereiro. Plano C. Sabe o que aconteceu? Esta é a resposta de Deus manifestar o seu poder. Era o carcereiro sendo liberto, perguntando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. Olha só. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Olha só. Uma hora o carcereiro era inimigo de Paulo e Silas. Depois que ele e a casa dele foi liberto, olha só o que Deus é capaz de fazer. O mesmo carcereiro abandonou a cela, levou Paulo e Silas para a sua casa e começou a limpar as feridas. Começou a tratar os vergões. Começou a tratar daqueles que outra hora era bandido, era criminoso, era condenado. Já estava na casa de quem? Logo do carcereiro. Era a mesma coisa no dia de hoje, como se fosse, aleluia, aleluia, a polícia prendeu o ladrão. Aqueles que ele pensa que é ladrão, quando vai ver que não, aleluia, a polícia leva o ladrão para a casa dele e começa a tratar do ladrão, porque viu que o milagre chegou na tua casa, porque viu que Deus era na vida daqueles dois homens.
e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha que tremendo, irmãos. Quem foi batizado? O carcereiro e sua família. 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, amanhã seu dia, tratando da ferida, dando de comer, obrigando os presos, que outra hora era preso, na sua casa. Casa de quem? Carcereiro. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Olha só. Era de costume naquela época acontecer terremotos que abalavam a cidade. Em alguns tempos, quem sabe assim, uma vez por ano, uma vez por mês, havia terremoto e acontecia. Só que os mesmos da autoridade, que sem saber o que estava acontecendo, mandaram prender Paulo e Silas, eles contemplou que aquelas cadeias não caíram por terra tão somente por causa do terremoto, mas eles começaram a temer e tremer e ver que aqueles homens eram homens diferentes. E falou o quê? Mandou o carcereiro de dia: soltai aqueles homens. 36. Aí o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Olha só, olha que tremendo. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Era Paulo dizendo: acharam que nós éramos judeus. Paulo tinha uma vantagem, né? Ele tinha duas culturas, né? Hebreu e romano, se não me falha a memória. E eles pensaram que Paulo era judeu. Quando ele ficou sabendo pela boca do carcereiro que Paulo era romano, isso que nós fizemos da nossa vida? Nós açoitamos gente que não era para açoitar romano, igual a nós. Aleluia. E agora o que nós vamos fazer? Manda soltar, solta, manda eles em paz, manda fugir. Paulo: não. Bateu em nós para todo mundo ver. Agora o que nós saímos completamente escondidos? Vem vocês mesmo e vem soltar nós aqui, vem retratar conosco aqui, porque nós estamos em nome daquele que não perde uma batalha. E eles vieram com muito temor e tremor, com medo. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram e ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia novamente. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Vou finalizar agora. Olha só. O que Deus é capaz de fazer para salvar e para libertar aqueles que a gente menos espera que Ele quer libertar. Olha as afrontas, perseguições e sofrimento que Paulo e Silas passaram para que pessoas pudessem ser salvas. Para que pessoas pudessem ser salvas. Hoje em dia, se você convoca alguém para uma obra eclesiástica, alguém para alguma obra evangelística, aleluia, membros, aleluia, coloque empecilhos para não fazer o querer de Deus. Mas Paulo e Silas não, sendo homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, movidos pela direção de Deus divina do céu, eles não, aleluia, eles não colocaram impedimento e nem mentira a obra do Senhor, tão somente foram, pagaram preço, sofreram, foram perseguidos, foram açoitados, foram despidos, foram caluniados, foram difamados à vista pública, pagaram alto preço para que acontecesse o quê? Livre sua casa, fosse, aleluia, salve e liberta, para que o quê? A jovem oprimida fosse
eu estou vendo aqui. Jesus Cristo, preparando, fica tranquilo. Você não sabe, aleluia, o que Deus vai fazer com aqueles missionários que Ele envia de São Paulo para o outro lado, aleluia, de Cedro para o outro lado. Você não sabe o que tem passado de prova com Deus. É Deus colocando em prova, é passando aperto, mas que para que outras pessoas vão receber a salvação. Repai Shaka. Foi assim que foi fundada a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses. Através dessa segunda viagem missionária de grande tribulação. Mas por proveito que famílias, no mesmo sentido, no mesmo caminho, fossem salvas, batizadas e libertas. Essa é uma das formas de Deus trabalhar. Talvez a gente não entende porque está sofrendo aqui e ali. E Deus está lançando, está enviando. Glória a Deus. Para que vidas sejam libertas, batizadas e salvas para a glória